Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de estruturas de repetição. Na aula de hoje, né, a aula 4 e a última, vamos falar sobre recursividade em C. Vamos tratar um pouco, né, sobre como podemos utilizá-la a nosso favor na linguagem C e ver algumas relações e diferenças que tem da recursividade com as estruturas de repetição que a gente já viu nas aulas passadas. Então, vamos lá. Primeiro vamos trazer um pouco da definição sobre o que é recursividade. Recursividade em C, em definição, é uma gama de processos ou procedimentos que em um determinado comando chama uma função, ou seja, ele é um processo de repetição que chama a própria função e dessa chamada ele realiza os processos que ele precisa fazer para encontrar o resultado, ou seja, ele vai, né, estacando os processos, ele vai fazendo e assim por diante. Assim como as estruturas de repetição, ele é um processo repetitivo e exige o que chamamos de critério de parada. Né? Esse critério de parada ele define o fim de um processo recursivo. Né? Ele seria a condição falsa das estruturas de repetição, né? Que ele já tem, a estrutura de repetição ele já tem programado a condição falsa ele encerra. Já na recursividade, não. Na recursividade você precisa de um critério de parada, ou seja, você precisa de alguma linha de código ou algum critério primitivo daquela função que vai fazer ele ter um valor fixo ou que vai fazer ele encerrar, né? Tipo, um if que vai cancelar ou uma função primitiva que vai retornar, por exemplo, zero ou nulo, né? E retornando nulo, ele termina, né? E aí vamos falar um pouquinho desse critério de parada, né? Esse critério de parada é a forma de encerrar um processo de repetição recursivo, como eu já falei. Dentro da função recursiva, sempre vai ter uma linha de código com o que a gente chama de função primitiva, ou sempre vai ser um último caso, né? De, por exemplo, uma relação qualquer, ou de alguma soma, quando ele chegar a um determinado limite, ele vai encerrar, não é isso? Que em tese retorna um valor fixo ou nulo, que evita a função ser chamada novamente, né? Forma de encerrar e remete à função primitiva a um caso específico, né? Como eu já expliquei. Então, vamos agora aos tipos de recursividade. Né? A gente já viu como ele funciona a base dos conceitos. E agora vamos aos tipos, né? Como eles podem ser apresentados na linguagem. Então, primeiro vamos para... eles podem se dividir em dois tipos. E o primeiro tipo é a recursão direta. E em recursão direta se divide em três. E uma delas é a recursividade em cauda. E a recursividade em cauda, ele funciona justamente em uma função que chama ela mesma na última linha do código. Então, dentro da função main, sempre a última linha do código vai ser a função sendo chamada, né? Então, quando tiver esse tipo de configuração, isso significa que ela é uma recursividade em cauda. Então, vamos lá voltar para o exemplo. Essa aqui é a função a função aqui, ó. Eu juntei elas aqui, né? É a função de cauda e cabeça. Bem, aqui vamos primeiro para a cauda, né? Então, a cauda é sempre na função main, né? Na função main não, na função recursiva, desculpa, eu acho que eu falei errado, né? Desculpe. É na função, né? Na própria função. Quando ela é chamada na última linha do código, ela é chamada de cauda. Então, não é na função main, é na própria função, né? Quando ele se chama. Então, aqui na função main, eu vou chamar ele. Oh, mouse pronto. Aqui, tá vendo aqui? Aqui é a última função, ele é chamada de cauda. E quando ele está no começo, ele é chamado de cabeça, mas eu ainda não cheguei lá, né? Mas vamos primeiro pro de cauda. Quando ele chamar isso aqui, esse m-3, quando eu declarar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai puxar aqui e vai chamar essa função. Então, quando ele chamar essa função, se o m for maior que zero, né? Aqui tá o critério de parada, ou seja, se quando essa função for ser chamada de novo, né? E ser chamada, e ele bater e ele continuar sendo maior que zero, ele vai continuar sendo chamado. Se ele não for, ele encerra, né?
E vamos lá, vamos testar aqui. Vamos lá. Eita, meu Deus do céu. Sai escrevendo as coisas aqui sem querer, não salvei. Vamos dar aqui um compiladão. E aqui digitar o valor de teste, vamos lá. Vamos botar um múltiplo de 3 para ficar mais fácil. Vamos botar 24. Então, eu digitei, ignore o primeiro valor, porque esse aqui foi o valor que eu digitei. Então, começando daqui, né? Então, o que foi que aquela função fez? Aquela função que ela tá diminuindo, né, o valor da própria função, ou seja, ela está chamando ela, está diminuindo 3 e voltando para chamar ela de novo. Então, ela vai começar no 24, né? Depois vai chamar ela no final e vai diminuir 3. E aí, quando eu printar ela de novo, né? Quando eu printar ela de novo, que tem lá dentro da função, ela vai printar 21. E aí vai diminuir 3 e vai printar 18. Vai diminuir 3 e vai printar 15. E por aí vai, até chegar em 3. Ele não printou 0 por quê? Porque 0 não é maior que 0, né? Quando chegou naquele if, né, no critério de parada, ele... Quando chegou no critério de parada, ele simplesmente encerrou e ele pulou do if, né, e encerrou ali a função e terminou aqui o código. Então, voltando para lá, né, já trazendo aqui, né, a recursividade em cabeça, é a função que chama ela mesma na primeira linha. Ou seja, ela não vai ser mais agora da última, ela vai ser da primeira. E, por meio de lógica, mais ou menos, se a recursividade em cauda diminuir o valor, né, começou do maior para o menor, o da cabeça vai fazer o processo inverso. Vamos dar uma olhada aqui. Então, voltando para o exemplo de cabeça, vamos lá, vamos tentar entender. O que a função de cauda ele printava primeiro e depois diminuía por 3, chamava de novo, né? A cabeça vai fazer o processo inverso. Ele vai pegar o valor de m e diminuir de 3 e vai chamar a função de novo. Então ele vai ficar chamando até o valor da false. Por isso que é o processo inverso. Por quê? Ele vai pegar aquele valor que a gente digitou e vai diminuir ele até o menor valor. E depois ele vai printar. E depois ele vai pegar o valor diminuído de 3 e vai fazer o mesmo processo de novo. Então, ele vai pegar o 24 e vai diminuir de 3 até chegar no mínimo valor que é maior que 0, né? Que é o 3, que é o próprio 3. Porque quando der 0, não vai dar maior que 0 e ele vai dar falso. Então, quando ele chegar nesse valor, ele vai printar, né, o valor e depois vai retornar. E aí, ele vai pegar o próximo valor que foi diminuído de 3 e vai fazer o mesmo processo de novo. Ele vai ficar rodando até bater aqui e vai dar o próximo valor. Então, printava primeiro e depois chamava a função. Esse chama a função primeiro e depois printa. Então, ele faz todo o processo primeiro de se chamar a função, né? Ele fica se chamando, se chamando, se chamando. E quando dá o valor, ele printa de novo. Então, é basicamente isso. É um processo de eliminação, né? Só que o processo de cauda é de cima para baixo, né? É do valor que você digitou diminuindo. E o da cabeça é pegando o menor valor e somando, né? Ele faz o processo inverso. Então, é basicamente isso. E se a gente puxar no exemplo aqui, vamos lá? Vamos trazer ele para cá. Salvar aqui, né? Vamos dar uma compilada. Deixa eu digitar aqui, não tem problema. Vamos digitar. CC, execução, ponto C, ponto para não responder nada, execução, ponto X. Compilando e vamos agora chama, né? Pedir para digitar o valor de teste, vamos botar 24 mesmo jeito que eu tinha colocado no valor de cauda antes. E olha aqui o que aconteceu. Ignorando esse valor que foi o que a gente digitou, olha lá. Ele faz o processo inverso, né? Ele foi de 3 e foi pegando o menor valor, né? Ele foi diminuindo de 3 e foi pegando o menor valor sempre. Né? Ele pegou 3 como referência, depois 6, depois 9 e por aí foi. Então, ele fez o processo todinho e depois ele printou, né? Diferente do outro que ele printava primeiro e depois fazia o processo. Então, é basicamente isso. E vamos para a recursividade em árvore, né? A função que se chama mais de uma vez da mesma função, ela causa um efeito de busca, né? Um efeito de busca em árvore, ou seja, você chamando essa função mais de uma vez, chega nesse caso da recursividade em árvore, que é um caso especial, né? Que a gente leva para um caso onde
ele sai buscando todas as linhas até encerrar e depois puxa tudinho e encerra de novo. É um processo diferenciado, que não é direto, né? É um processo que ah, ele vai buscando as possibilidades, né? Então eu fiz um exemplo bem simples para tentar entender aqui. Vamos voltar, vamos vir para cá. A gente chama esse processo de busca, a gente chama esse processo de busca de backtracking, que vocês não vão, né? Pelo menos os alunos de informática agora, né? Não vão mais ver isso, porque o nosso professor ele não está mais lecionando a cadeira de lógica. Essa cadeira ele ensinava a gente a linguagem de Prolog. E Prolog tem um sistema baseado um sistema baseado no algoritmo de verdadeiro ou falso. E esse algoritmo ele busca, né? Ele faz uma busca em árvores, uma busca de tentativa e erros, né? De falso a verdadeiro. E ele ia buscando, né? Todas as possibilidades possíveis até chegar na que você queria. Então esse processo a gente chama de backtracking, né? Ele tenta fazer uma coisa, se der falso ele volta e tenta fazer de novo e volta e fica nisso para sempre. Então aqui vamos para recursão em árvore. Se vocês quiserem estudar um pouquinho sobre Prolog, é sempre bem recomendado. É uma linguagem bem boa de você entender a lógica de programação. A intenção é essa, né? Por ele ser um pouquinho mais simples. Então, mas vamos voltar para cá, né? A recursão em árvore. Vamos tentar explicar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem a função main, né? E aqui ele chama o valor de teste, e depois dá um scanf e depois chama a função. E o que é que tem dentro dessa função? É basicamente igual às outras, só que a diferença é que ele está chamando uma vez e depois ele chama de novo. Então, ele vai, nessa função que ele está chamando de novo aqui, ele está diminuindo um, e ele vai diminuir um mais uma vez, né? E aí vocês vão ver o efeito que vai acontecer, vocês vão ver o resultado, né? Vamos só printar aqui e ver o que é que vai acontecer. E aí eu começo a explicar. Vamos lá. Compilei e vamos lá. Digitar o valor teste, vou botar 3, porque é o padrão para tentar explicar aqui. Vamos lá. E aí ele deu esse valor, né? 3, 2, 1, 1 e 2, 1, 1. O que foi que aconteceu aqui? Ele pegou o valor, printou, chamou a função uma vez. Então, quando ele chamou, ele diminuiu um valor. Então, ele printou esse valor. E depois ele chamou de novo e printou o valor 1. Chamou de novo, printou o valor 1, diminuiu e depois viu que não deu. E aí ele parou. E aí depois ele pegou o valor que foi diminuído, né? Ou seja, ele pegou o valor do n que tinha estacionado, que foi o 2, e fez o mesmo processo de novo. Então esse aqui é um processo de árvore e esse aqui é outro processo de árvore. Eu vou agora mostrar uma imagem para tentar ficar mais claro. Então, essa imagem exemplifica o que aquele código fez, né? Então, ele primeiro, né, chamando a função 3, ele printa primeiro, né, o valor, então ele printou 3. Depois ele chamou a função de novo, né? Chamou a função 2, chamou a função n-1, que era 2, printou o 2, né? E depois chamou ele de novo, né? Chamou a função ainda na primeira linha, né? Chamando de novo, chamou 1. Então ele chamou 1, printou 1 e depois chamou o 0 e não tinha nada. Depois ele pegou o outro que restou, né? Porque como ele printou duas vezes, então sobrou 1 e sobrou o 2. Só que a gente ainda primeiro tem que vir para cá, né? Então 1 menos 1 de novo, ele printou 1, depois deu 1 menos 1, 0, não deu nada, e o outro 0 também não deu nada, então ele encerra aqui e ele volta para aquele n lá, 2. Printa o 2 e faz o mesmo processo. Então, quando ele chega aqui, né, ele faz o mesmo processo. Então, ele pega o 3, printa e depois diminui. Quando ele chama a função mais de uma vez, ele pega, faz todo um valor, não, faz toda uma cadeia aqui, né, de resultados, e depois ele volta para o outro que tinha sobrado e faz de novo o mesmo processo. Tanto para o 2, tanto para o 3, quanto para o 2, quanto para o 1.
Então, se você seguir a mesma lógica e voltar para cá, né? E botar, por exemplo, 4, olha agora. Se vocês verem aqui, olha o processo. Ó, esse daqui é uma árvore, né? Voltando para cá, né? Esse daqui é outra árvore, ó. Esse 3, 2, 1, 1, aquela mesma árvore lá. E esse aqui, o 2, 1, é outra árvore. Então ele pegou o 4. Deixa eu voltar lá pro código para ver se fixa de uma vez, né? Ele pega, ó lá, ele pega o 4 aqui, né, da função chamada, diminui de 1. Mas quando ele diminui e chama, ele volta para cá, né? Então ele vai printar de novo e vai diminuir de 1. O n de 1 de novo e vai voltar. E aí vai printar de novo. E aí vai voltar, vai printar de novo, vai voltar e vai printar de novo. Vai ficar nesse processo, né? Só que ainda tem outra função aqui embaixo. Então ele vai pegar o valor que sobrou desse daqui e vai chamar de novo, né? O que já tinha diminuído daqui, ele vai diminuir de novo. E vai fazer o mesmo processo de novo. E aí é o que a gente monta, né? Ele segue numa função só, ele segue uma árvore e na outra ele segue as outras árvores. Então ele vai destrinchando, né, as árvores todinhas. E é esse processo que eu estou falando, né? Ele vai pegando de um por um. Ele pega e volta, que é parecido com o processo de backtracking, né? Que é utilizado muito que é utilizado na linguagem de Prolog, eu tinha falado anteriormente. Então é basicamente isso. Voltando, vamos voltar para o slide agora. E também temos a recursão indireta, que é uma função recursiva que chama outra função recursiva, formando uma espécie de ciclo. É meio que um puxa da outra que o outro puxa da outra. Então, um faz o resultado de um e depois o outro faz o resultado do outro. É meio que uma troca. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. E um exemplo da recursão indireta, né? Vamos tentar explicar aqui, né? Vamos lá. Aqui é a função A e aqui é a função B. E aqui é a função main. A função main, ele chama a função A dando o valor 20, né? Aqui eu decidi deixar fixo para não perder tanto tempo. Então, a função A, ele vai printar um valor e vai chamar a função B. E a função B vai printar o valor e vai chamar a função A. Sendo que todas essas funções aqui, eles têm uma operação, né? A função B, aliás, a função A, ele diminui de 2, né? E a função, não, diminui não, divide de 2. E a função B subtrai o valor de 1. Então, quando chegar num valor para jogar para o outro, ele vai fazer a operação que um deveria fazer, só que é o outro que faz. Então, uma função faz o sentido da outra, né? É bem interessante isso aqui, né? Esse processozinho aqui. E aqui, né, eu não esqueci de destacar, mas o critério de parada sempre está aqui no if, né? Aqui é o critério de parada. Tanto para a função B, quanto para a função A, né? Opa! De parada. Porque quando ele bater um desses valores aqui, né? Ele vai simplesmente encerrar. E precisa ter para os dois, porque, por exemplo, se uma condição que tem dentro da função de 1 não corresponder a um if de um critério de parada de uma função só, ele vai, do mesmo jeito, continuar, né, fazendo esse processo para sempre. Então, eu preciso de um critério de parada para as duas funções. Então, vamos, na prática, ver o que acontece agora, né? Opa! Vamos escrever coisa no meio ali para não dar erro. Vamos embora. Aqui a gente compila e vamos lá. Olha aqui o resultado que deu. Se vocês prestarem atenção, né? Ele deu 20, 19, aí 9, 8, 4, 3 e 1. Como os valores estão inteiros aqui, né? A divisão ele vai dar inteira, né? Ele não vai dar quebrada. Então ele sempre aproxima. Dá o valor quebrado, mas ele aproxima. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Ele chamou a função A, só que a função A ele chama a função B. E o que a função B faz? Diminui 1, né, não? Então ele diminui 1 aqui e depois a função B chamou a função A. E a função A faz o quê? Ele divide, né, o valor em 2. E dividindo esse valor aqui em 2,
Ele dá 9,5, né? 19 dividido por 2 é 9,5. Só que aqui ele pega o valor inteiro, né? Então ele trunca o valor. Aí fica 9. E aí o A faz o que de novo? Ele chama a função B, que faz o que? Diminui o valor de 1, né? E a função B faz o que? Chama a função A. E a função A faz o que? Diminui de 2. E fica nesse processo, né? Ele bateu 1 aqui, porque a divisão, né, deu maior que 1 aqui. Quando ele diminuiu 1 para 0, e 0 o valor tem que dar maior que 0, né? O if não deu verdadeiro e aí ele parou. E aí é basicamente isso. Uma função aqui puxou a outra, que depois puxou a outra, e puxou a outra, e foi puxando até encerrar. Então esse processo de recursão aí eu achei bem interessante, né? Quando eu pesquisei. Esse ciclozinho aqui que faz entre uma função e outra, né? É bem interessante. E aí a gente agora parte para o ponto mais importante, que é a comparação ah, da recursão com as estruturas de repetição. Vamos passar aqui. Então, relações diferentes entre recursividade e laço. Então, eu destaquei alguns pontos que a gente pode comentar aqui. Eu peguei um exemplo de um código feito por recursão e um código feito por estruturas de repetição. Então, a gente vai ver esses pontos aqui. O modo de programar, né? O modo de programar com as estruturas de repetição é um modo imperativo, ou seja, existe uma ordem lá, ele vai o compilador vai ler aquele comando e vai passar, né? Vai ler, vai passar, vai ler e passar. Sempre em frente, né? Nunca voltando, indo, voltando, sempre em frente. O encerramento de loops, bem, eu acho que já meio que tá claro, mas eu vou mostrar isso aí, né? Cada um tem uma forma de encerrar o loop diferente. A complexidade do código, então, como ficam cada código, né? Colado um com o outro. E o uso de memória e processamento, que isso é um ponto muito importante quando você for tentar utilizar recursividade para tentar realizar um problema em C ou em qualquer outro tipo de linguagem, né? Mas aqui a gente está focando em C. Então, vamos voltar lá para a aba de programação. E eu vou mostrar um caso, eu vou mostrar uma relação aqui diferente. Vamos lá. Oh, meu Deus. Aqui a gente comenta. E volta lá para cima. E aqui a gente tem um exemplo de recursão que eu queria trazer aqui. Eu trouxe esse exemplo, né? Que é sobre a relação de Fibonacci, né? E aqui também tem um exemplo em estrutura de repetição. Então tá aqui lado a lado, cada uma, né? À esquerda tá o meu exemplo a partir de recursão e à direita tá um exemplo a partir de estruturas de repetição, do exemplo da relação de Fibonacci. E para quem não sabe, é basicamente a soma do valor posterior aliás, o valor posterior é a soma dos dois valores anteriores. Essa é a relação de Fibonacci. A gente vai ver na prática como isso funciona. Mas vamos aqui, o importante é as diferenças do código, né? Como vocês podem ver aqui, quando a gente pega a relação da recursão, olha o tamanho, né, dessa main aqui, ó. Não deu nem, deu 12 linhas. E olha o tamanho dessa main. Então, primeira coisa que a gente pode ver aqui, né, falando da complexidade de código, é o tamanho dela, né? O tamanho para uma estrutura de repetição, ele é gigantesco, né? E às vezes fica um pouco incompreensível, né? Ó, esse for, o que é que significa isso aqui e tal, isso aqui, isso aqui. Então, às vezes fica bem difícil de entender o que tem dentro da estrutura do main, né? Toda a estrutura do main. Quando às vezes na recursão, você pode ver que é um main bem mais simples, só tem printfs e tem a função. E quando a gente vai para a função, a gente entende ela aqui bem muito mais simples, né? 4, 5 linhas, entendendo aqui
que a gente sabe que é o fibo 1n-1 e n-2 é o valor anterior e o valor anterior do anterior, né? E o if aqui, quando dá igual a 0 ou igual a 1, ele retorna n, que é o nosso critério de parada. Quando dá um desses valores, ele vai retornar o valor, simplesmente retornar e vai parar. Ao invés de ficar chamando ela o tempo todo, né? Ele vai simplesmente parar, vai retornar o valor que está de n e vai parar. Enquanto aqui, né, na estrutura de repetição, a gente tem um laço for aqui, enquanto for menor que 1, que seria o critério de parada, mas aqui é esse if que está parando. Então, se ele for, ele vai dar o valor do próximo, né, como o j, o próprio j, né, se for menor ou igual a 1. E o else, ele vai, o valor do próximo, né, sempre vai ser o valor do primeiro mais o valor do segundo, que é o primeiro e o segundo anteriores. Então, o primeiro vai retornar o segundo e o segundo vai retornar o próximo. E aí depois ele retorna o próximo. Bem, explicado aqui, né? A gente pode ver que em relação aqui a um tipo de código, né? A recursiva, o que que ela faz? Ela puxa aqui no final, ó, ela chama a função e a função está chamando a própria função. Então ele faz quando ele bate aqui, né, na função, ele vai fazendo um ciclozinho dentro da própria função, né? Então ele não é um negócio imperativo que quando terminou um negócio ele já pula para o próximo. Aqui quando ele chega aqui e bate aqui, ele volta para cá, né? E fica fazendo esse processozinho, né? Ele fica voltando e vindo para cá, voltando e vindo para cá. Diferentemente do for, por exemplo, né? O for, beleza, eu vou realizar tudo que está aqui, mas depois ele volta para cá. E quando termina o for, ele já pula pro próximo, né? Então, ele não vai ficar, vou puxar um negócio que tem aqui, que vai puxar, voltar para cá, e vai puxar aqui, vai voltar para cá, não. Ele é um processo imperativo. Ele vai realizar, vai fazer o ciclo todinho aqui, não vai voltar nem para canto nenhum, ele vai realizar tudo aqui, vai chegar aqui, vai realizar tudo aqui, vai fazer isso aqui até encerrar. Quando ele terminar todo o processo do for, ele vai voltar para baixo, tranquilamente, né? Então, o processo imperativo, ele vai do começo ao fim, sem nenhum meio termo aqui, nem nenhuma volta, nenhuma ida e volta. Quando na recursão a gente puxa, né, a própria função e fica fazendo esse meio que ciclozinho, né, dentro da própria função, né? E aí a gente sai daquele modo imperativo, que é só indo de cima para baixo, né? É interessante ver isso aqui. Em questão de encerramento de loops, a gente já viu, né? O for, ele encerra aqui quando com essa condiçãozinha aqui, se der falso ele encerra, né? E aqui eu tenho o critério de parada, né? Se der um desses dois valores, ele vai retornar aqui o valor. Simples. E em relação ao uso de memória, aí a gente tem o que a gente tem um ponto em que é nesse ponto, né, que a gente fala que às vezes o modo imperativo, mesmo sendo mais complexo, seria o modo mais é, é, eficiente para o computador. Por quê? Porque quando a gente está realizando recursão, quando ele faz esse processo de chamar a função mais de uma, né, várias e várias vezes, ele estaca, né, isso na memória. Né? Ele faz o processo uma vez e ele tem que armazenar esse valor, só que ele tem que puxar de novo. Né? Então ele vai puxar e ficar com o valor e vai puxar, e isso demanda muita memória. Esse código aqui não é tão grande, mas se a gente pegar um código com centenas, às vezes milhares de linhas, que está baseado todo em recursão e vai puxar uma série de comandos enorme, isso requer um uso de memória e processamento gigantesca, que às vezes é meio inviável, né? Você tentar puxar uma recursão assim, né? E muitos e muitos processos, né? Não faz muito sentido você gastar tanta memória quando você pode puxar um, uma estrutura de repetição aqui, um for, simplesmente um for, que vai realizar os ciclos que está aqui dentro, e quando ele realizar ele vai parar, né? E vai ficar tudo bem, né? Então, quando a gente usa a recursão, a gente tem que pensar muito bem no uso de memória, né? Se a gente vai gastar muita memória fazendo esse tipo de processo, né? Essa relação de Fibonacci aqui, para até um determinado valor, né?
Eu acho que, né, não vamos exagerar aqui, mas eu acho que 30, 50, 100, 150, dependendo da máquina, né? Não vai travar muito, mas se eu botar, por exemplo, sei lá, botar uns 10.000 valores, isso já vai requer uma memória considerável, né, do computador. E já não é muito viável, né? Diferentemente do feito pela estrutura de repetição. Então, quando a gente vai pensar em fazer a recursão, a gente pensa em soluções, em relações de soluções simples, para códigos simples, né? E não códigos extremamente grandes que exijam diversos e diversos processos, né? Aliás, eu não estou falando nem de quantidade, né? Estou falando de complexidade, né? Então, tirando essas, tirando essas diferenças e relações que eu acabei de citar entre um e outro, vamos rodar os dois, né? E ver que eles funcionam praticamente da mesma forma. Vamos lá, deixa eu sair daqui e salvar aqui, né? Então vamos compilar e vamos rodar primeiro a partir da recursão. Então ele pede a minha quantidade de termos, eu vou botar aqui, vamos lá, vamos botar 15. Então ele diz aqui, ó, série de Fibonacci de 15 termos é. Então aqui eu tenho os 15 primeiros termos da relação de Fibonacci, que como vocês podem ver é justamente isso, né? Se eu pegar, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um valor que está aqui no meio. Ó, eu pegar 55 que está aqui e 34, né? Se eu pegar esses dois valores aqui, 55 e 34, e somar eles, ele vai dar esse valor aqui de baixo, não vai não? 5 mais 4, 9, né? E 3 mais 5, 8. Então, aqui já dá para ver, né? Que aqui já condiz, né? Por exemplo, aqui agora, pegar o 9 com 5, né? 55 e 89 e somar vai dar 144. Então, você pode ver que a relação está completamente certa. E isso fazendo por recursão, né? Como eu já falei lá, né? No código, ele vai puxar o determinado termo. Se for diferente de zero, ele vai pegar o valor menos e menos e vai voltar de novo para a mesma função e vai realizar até dar 0 e 1, que ele vai encerrar, né? Ele vai encerrar aqui. Voltando para lá, né? Não é aqui. Agora vamos botar o do Fibonacci de repetição aqui, ó. Esse aqui eu deixei em inglês mesmo, que eu tirei. Mas é a mesma coisa. Aqui o que só tá mudando como é que chama? É a linguagem, mas aqui ele diz Fibonacci, exemplo de Fibonacci usando loop, né? Entre com o número de termos. Então eu vou botar aqui o número de termos, vou botar a mesma quantidade, vou botar 15 termos. Então, a série de Fibonacci com 15 termos é. Então, você pode ver que deu literalmente a mesma coisa. Olha lá, a mesma coisa. Ó, 144 aqui, ó. 253 deu a mesma coisa. Só que uma é feita por recursão e a outra é feita por estrutura de repetição. E, para encerrar agora, vamos para algumas aplicações de recursividade, né? Que eu posso listar aqui. Os cálculos de expressões infinitas, soma, séries de relações, como eu já citei agora, a relação de Fibonacci. Alguns processos envolvendo manipulações de árvores, como eu dei aquele exemplo lá, mas aqui é para uma busca específica. E problemas que envolvem tentativa e erro, que usam o mesmo princípio da busca em árvore, né? Esse problema que envolve tentativa e erro. Ele vai buscar um valor, aí não dá, ele busca o outro até chegar no que você quer. Então, é basicamente isso. Vou chegando ao fim aqui deste mini curso. Espero que você tenha aproveitado, né? Tudo que foi passado nessas aulas e que sempre continue estudando, né? Para tentar buscar o máximo de conhecimento possível. É isso, e eu vou encerrando esse vídeo por aqui.